Então, deixa eu me apresentar. Meu nome, né, eu sou a Aline Coelho, do Amor em Casa, sou criadora do programa Mulher Referência, e o meu propósito de vida é ativar todo o seu potencial, mulher, ativar o seu potencial de realização, para que você possa criar a vida que você tanto merece. Hoje a gente, às vezes, até deseja algumas coisas e muitas vezes a gente nem sabe como desejar as coisas, porque a gente está tão perdida entre os nossos medos, as nossas inseguranças. Aquilo realmente que vem da nossa infância nos bloqueia e a gente nem sabe que isso existe, mas isso impede que a gente avance e que a gente possa merecer realmente uma vida de paz, de plenitude, de liberdade. O que eu mais amo falar é que quando eu descobri quem eu sou, quando eu descobri realmente a minha identidade, eu me tornei uma pessoa livre, livre de julgamentos, livre da necessidade de aprovação, livre dos meus medos e das minhas inseguranças. Então, tudo aquilo que um dia eu fui e hoje me transformei numa outra pessoa, é o que eu quero passar para vocês. Tem uma trajetória para chegar até aqui, mas é uma trajetória de muito amor. E hoje eu falei, gente, se tudo aquilo que Deus me acrescentou, eu entendo o que é o desfrutar e o que é o transbordar. Então, diante de tudo aquilo que Deus me entregou, se eu não transbordar, isso vai morrer em mim. E outra coisa, onde está a sua dor, onde está o seu bloqueio, está também o seu propósito. Então, o meu propósito de vida é fazer com que você seja livre. Não existe nada que compare a liberdade. Nós vivemos numa sociedade, nós temos aí a mídia, os pais, a religião, que nos coloca muitos cabrestos. Só que Cristo morreu na cruz para que eu fosse livre. Eu e você nascemos para ser livres. E o mais interessante de tudo isso é que nós nascemos para ser livres e para dominar sobre todas as coisas. Se você, e às vezes eu falo isso, pessoas que são muito religiosas, elas entram meio que em conflito, por quê? Porque você nasceu para dominar. Gênesis 1:26 fala isso. Salmos 8, se não me engano, versículos 5 e 6 também fala sobre isso. E por que que você não aceita? E por que que hoje você está preso e não está livre? E é essa liberdade que eu quero falar com você. Então a gente sempre começa aqui respirando. Você que acordou cedo, realmente, cuidado com as pessoas que acordam cedo, para vocês que são do Brasil, né? Porque eu tenho aqui, as meninas têm ali de Portugal, de Sevilla, que está aqui com a gente, que tem aí 5 horas de diferença, 4 horas de diferença, as meninas da Suíça. Mas para você que é aqui do Brasil, acordar esse horário é uma média que não está no padrão. Cuidado com pessoas que acordam cedo, elas conseguem aquilo que elas querem. Só que muitas vezes você ainda nem sabe o que você quer, porque você não se conhece e você vai descobrir quem você é. Deus vai revelar a sua essência. Tudo isso, gente, eu descobri quem eu sou ao redor de uma mesa. Por isso eu sou apaixonada na mesa. Mas enquanto era pratos, taças ou talheres maravilhosos na minha casa, e eu não fui transformada e nem minha casa. Depois que eu entendi o verdadeiro propósito da mesa, a minha vida foi transformada e a minha família assim fortalecida. E eu continuo fazendo lindas mesas com muitos pratos. Eu sou apaixonada nisso. Mas eu entendi o propósito. O problema não é montar a mesa, nem a forma que você monta, mas é a reverência que você dá e o princípio que às vezes você não entende, você não usufrui por falta de conhecimento sobre isso. Porque ele é disponível para todos nós. Ok? Então vamos lá. Hoje nós estamos no primeiro dia do segundo semestre do ano, um ano que foi um 2020 que nós pedimos muito por restituição, prosperidade, e temos passado por tantos desafios, e eu tenho visto o quanto realmente, para quem tem a mente aberta e os olhos voltados para aquilo que é bom, estão colhendo os frutos de tudo que está acontecendo. Tudo depende da maneira com que você olha. É estranho falar isso, porque eu sei de todas as dificuldades, nós estamos também passando por algumas dificuldades, mas o meu olhar determina como eu vou passar pela situação. E eu decidi ter um olhar de amor e querer aprender com todos esses problemas. Na verdade, para quem gosta de problemas, vê nele solução, vê nele
recompensa. E aí nós temos a recompensa nesses dias que nós estamos enfrentando, de nos fortalecer, de olharmos para a nossa família com um olhar de amor. Só que, como que está seu coração? Aí também está todo o seu tesouro. No primeiro dia do segundo semestre do ano, nós vamos ler Provérbios 31. A gente leu um provérbio por dia. Você que está vindo aqui pela primeira vez. E eu acredito que nós vamos agora, amanhã, já começar em Salmos, né? Tem muito ensinamento para a gente. Aliás, é um manual de vida. Ah, e você também, que é a primeira vez que está aqui, que aqui não tem para as meninas que já são antigas aqui sabem, mas as meninas que estão chegando hoje, a gente faz a leitura da palavra, aqui é um manual de vida, e não tem nada a ver, não tem nada ligado à religião. Religião não salva ninguém. Jesus era judeu e não convenceu ninguém ao judaísmo. Na Bíblia, se existisse uma religião que fosse a certa, a boa, a perfeita, pode ter certeza que estaria escrito aqui. Mas não tem revelado nenhuma. Então, não é sobre religião. É sobre o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua conexão com aquele que te criou, é sobre intimidade, é sobre revelação. Então vamos lá. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. É engraçado que não tem o nome da mãe dele aqui, mas eu acredito que nós só falamos daquilo que nós conhecemos. Quando a gente fala de alguém, é aquilo que está mais dentro de nós do que da outra pessoa. Então, se a mãe do rei Lemuel falou sobre isso, sobre essa instrução, eu acredito que essa era ela, porque isso estava dentro do coração dela. Então, essa mulher, nós vamos ler aqui, vamos lendo aqui e a gente vai falando um pouquinho. Versículo 2: Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres sem vigor, com aquelas que destroem reis. Ah, então se não é para gastar o seu vigor com sua força com mulheres sem vigor, significa que nós precisamos ter vigor. Presta atenção. Gente, são tantos segredos, são tantos códigos. A minha já está toda marcada, mas eu sempre tenho algo novo que fala comigo aí, ó. Aqui, ó. Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Então, na verdade, ó, tem mulheres que destroem reis. Ele está falando, não gaste a sua força com mulheres sem seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinhos aos que estão angustiados, para que bebam e esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então, fala que a bebida, ela te tira do seu estado consciente, né? Então, aqui, para que eles bebam e não se lembrem da sua infelicidade. Ai, beber é pecado, eu não vou para o céu. Aqui não está falando nada disso. Eu não li isso nessa passagem aqui. Não li. Então, é porque, assim, quantas vezes querem tanto nos fechar numa redoma, né? E eu vejo, assim, ontem a gente estava falando sobre isso. A bebida realmente, ela destrói famílias, ela destrói lares, ela destrói pessoas, ela destrói relacionamentos, ela destrói fortunas. Eu conheço pessoas alcoólatras e é muito triste. Mas é a forma com que às vezes chegam isso para a gente que nos coloca preso dentro de uma caixinha. Quando você entende que Deus é amor e muitas vezes a religião coloca Deus como pesado demais. A graça de Deus, ela se renova a graça e a misericórdia de Deus se renovam todas as manhãs. E a graça é um favor imerecido. E Deus, Jesus, gente, é o amor, é a graça. Por isso que traz a liberdade, porque você passa a olhar as coisas. Ah, então você está falando para beber? Claro que não, gente. Eu estou falando que você é livre. Que você é livre.
E é o Espírito Santo. Quando você entende que você é livre, a sua conexão com o Criador, com o seu Pai, ela é totalmente ampliada. Porque você sabe que é assim, ó, é você e ele. 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Agora começa no 10. Versículo 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, aleluia, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Ah, ela trabalha com prazer, entendi. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões. Ah, uai, gente, eu vou falar uma coisa séria. Vou falar uma coisa séria mesmo. Uma pessoa colocou uma crença tão forte em mim, uma crença limitante, que como eu abandonei, né, eu optei em largar a minha vida de executiva financeira, onde eu fiquei 12 anos no mercado financeiro. Eu decidi sair na época que eu saí no auge da carreira. Na época que eu estava muito bem sucedida, eu tinha acabado de ganhar um prêmio e meu gestor falou, não acredito nisso, porque você acabou de ganhar um prêmio. E eu optei em voltar para casa. E me colocaram, gente, um bloqueio, uma crença limitante, e foi uma religiosidade tão grande, e me falaram que se eu trabalhasse fora, se eu não cuidasse 100% só da minha casa e dos meus filhos, minha família não ia dar certo. Gente, eu sofri tantos anos, por isso que eu tô te falando de liberdade. Eu era uma pessoa presa. Eu fui presa, me colocaram um cabresto e me colocar dentro de uma caixa e me prender, e aquilo estava me sufocando. Mas por quê? Porque eu não tinha conhecimento dessa palavra. Então, gente, quem disse que você não pode trabalhar? A mulher de Provérbios 31, ela trazia provisão para casa. A partir do momento que eu entendi sobre liberdade, eu comecei a transbordar. E aí eu entendi o meu propósito de vida. Eu agradeço por todos aqueles bloqueios que as pessoas me colocaram e agradeço até pelas caixinhas mesmo que elas me colocaram, porque hoje eu sei o que é estar dentro de uma caixa e eu sei o que é ser liberta. E hoje eu sou uma pessoa livre. E o meu propósito é acordar todo dia cedo, vir cá, fazer as aulas de manhã. Agora nós estamos na Semana do Mulher Referência, eu poderia falar, não, nós estamos na Semana do Mulher Referência, nós vamos ter aula só à noite. Não, nós vamos estar aqui de manhã, nós vamos estar aqui à noite, porque eu entendi o que é transbordar. Porque eu vivia presa. E aí vem aqui e me fala, no versículo 14, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões, aleluia. 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Ah, ela tem serva? Entendi. Então, vou te dar outro testemunho da minha vida. Eu precisava ser Mulher Maravilha, eu precisava provar para o mundo, né, necessidade de aprovação, que eu era boa o suficiente. Aí mora numa casa de 500 e tantos metros quadrados, tem 2 filhos que estão em idades diferentes, que um tem um compromisso de manhã, outro tem um compromisso de tarde, um tem compromisso de noite, e mesmo assim tinha que lavar, passar, arrumar, cozinhar, porque eu sou Mulher Maravilha e eu não preciso da ajuda de ninguém, porque eu tenho que provar para as pessoas que eu dou conta. E aí eu tinha vários bloqueios dentro de mim, inclusive que eu não poderia ter uma ajudante dentro de casa. Quando eu entendi sobre liberdade, eu entendi que eu poderia ter servas em casa. E aí o que que aconteceu? Aquele peso que estava nas minhas costas, ele foi eliminado. Mas por que que eu não poderia ter? Porque eu tinha uma crença que eu era Mulher Maravilha e eu tinha que ser responsável por tudo, porque senão a minha família não ia dar certo. E assim, gente, meu casamento, eu conheço meu esposo desde os 15 anos de idade, nós estamos 24 anos juntos. Então, meu casamento é algo muito especial para mim.
É a minha aliança com Deus, é o meu casamento, é a aliança de Deus com a gente, é a nossa família. E aí eu não podia ter ninguém. Olha o que é liberdade. Quando você entende o que é liberdade, você vai destravando em todas as áreas da sua vida. E isso é muito transformador. Então, a mulher de Provérbios 31 trazia provisão para casa, ela tinha servas, acordava cedo. E eu falo, meu maior prazer nesses dias tem sido acordar 4h40 da manhã. Eu acordo antes do sol nascer. É pesado? Claro que não. Quando você coloca na sua mente que você quer alguma coisa, aquilo já é. Eu só coloquei que eu queria. Então, vamos lá. No 16, ela avalia um campo e o compra, e com o que ganha, planta uma vinha. Gente, ela faz investimento. Ah, pelo amor de Deus, vai ser bom para lá. 17, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Você sabe, eu já tive lá em Jerusalém e a gente foi num lugar lá que retrata, que é uma réplica realmente da história de Jesus. E tem lá, quando a gente fala o templo construído de púrpura, porque todas as cores são tingidas, era a lã natural, né? Era a lã natural e eles tingiam. E tudo que tem o pigmento roxo é porque são feitos de frutas, são feitos de frutas mais caras, são coisas preciosas. E aí, quando eu entendo, veste-se de linho fino e púrpura, ela veste de coisas caras, de coisas preciosas. Ela se preocupa com essa aparência também. Mas por quê? Porque ela já fez todas as coisas. E ontem a gente falou sobre o simplório e o simples. Me quiseram colocar na caixinha do simplório, porque eu não podia usar aquelas roupas, eu não podia ter aquela casa, eu não podia ter aquele carro, porque era vaidade. Porque as pessoas, o que as pessoas vão falar de você, que você não é simples? E aí eu conheço pessoas altamente simplórias, mas não tem nada de humildade. E aqui me dá liberdade de eu usar sem peso nenhum, porque, gente, a questão financeira muitas vezes foi peso nas nossas vidas. A gente veio de uma situação financeira muito simples mesmo. Meu pai já passou muitas dificuldades financeiras, do meu marido também. E Deus mudou a nossa história. Para vocês terem uma noção, quando eu casei com 20 anos. Nossa primeira casa, a hora que eu entrei na casa, o chão estava cedendo. E eu falei para o meu esposo, que na época era meu namorado, falei, eu amei esse lugar, do fundo do meu coração. Mas Deus superabundou na nossa vida, só que as pessoas não nos acompanharam. E aí, o que acontece? A gente ficava com vergonha, misericórdia. A palavra trouxe libertação para a minha vida. Tudo aquilo que eu estudei, todo o conhecimento que eu adquiri, realmente Deus me acrescentou sabedoria para entender, desfrutar. E quando eu vejo que a mulher de Provérbios 31, que está lá no versículo 22, ela veste-se de linho e de púrpura, te dá liberdade de desfrutar do reino nessa terra. Porque muita gente fala que tudo é pecado. Me colocaram isso também, tá? Tudo que vocês pensaram de bloqueio, eu tinha. E aí me vê aqui e você fala assim, mas você já tá aí. É porque para eu mostrar para você que tudo é possível. É possível para todos aqueles que têm um coração quebrantado, para todos aqueles que estão aqui e estão ouvindo, e o Espírito Santo tem revelado. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Aleluia! Meu marido é esse homem aqui, ó, respeitado na porta da cidade. 24. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Você vê que ela também aproveita todas as oportunidades. Você entendeu? A mulher de Provérbios 31, ela aproveita as oportunidades. Aham. Pega esses segredinhos aí.
Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Sabe por que que ela sorri diante do futuro? Porque ela não tem medo. Sabe por quê? O medo, ele nos paralisa. Medo é realmente fé, viu, gente? Aquilo, aí, vamos lá na palavra. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tá lá em Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Por que que ela sorri para o futuro? Porque ela é uma mulher que não tem medo. Só sorri para o futuro quem não tem medo. Nós precisamos entender que nós somos mordomos nessa terra. Nós estamos aqui como mordomos. Seus filhos não são seus, o seu marido não é seu, o seu trabalho não é seu, a sua condição financeira não é sua. Nós somos apenas mordomo. E se nós estamos cuidando bem, não precisa ter medo de nada. Você tem medo de tanta coisa, você tem medo de perder aquilo que já é seu. Na verdade, nada é nosso, nós somos apenas mordomo. Quando você consegue ter um olhar maximizado em relação a tudo isso, as coisas ficam mais leves, fica diferente. E aí você o quê? Sorri com o futuro. Antes eu ficava preocupada com o futuro dos meus filhos. Hoje eu faço o meu melhor. Eu dou o meu melhor para eles. E aí o futuro eu não posso controlar, mesmo porque Deus nos deu liberdade e com isso nos trouxe livre-arbítrio. Cada um escolhe conforme quer, mas eu vou colher realmente infinitamente mais do que eu planto, infinitamente mais. Porque uma semente vira uma árvore que dá muitos frutos que você não consegue nem contar quantas sementes daquele fruto vai sair. Então, sorria para o futuro. O medo é fé, tá? Fé no negativo. Aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Quando eu começo, às vezes, com algum grilo, alguma preocupação, eu já logo declaro assim, eu já lembro dessa palavra, tudo aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Eu falo, não tenho medo mais. Não tenho medo. E aí eu declaro palavras de vitória para minha mente, porque tudo, gente, está aqui. Tudo está na sua mente. 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que tem o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Hoje, a gente, para quem está chegando aqui a primeira vez, hoje é o dia que nós demoramos e lemos mais espaçados os versículos, que a gente esperava muito por isso, né? A gente tem falado sobre esse versículo 31, já a Cíntia disse que o banho gelado ainda é difícil. O banho gelado, para ele se tornar mais fácil, ele tem que ser com algum propósito, até você alcançar aquele propósito. O banho gelado, eu me dá uma sensação de poder sem fim, porque eu vou colocando, deixo no natural e depois eu vou virando o negocinho lá, esqueci o nome, e vai ficando muito mais gelado. Eu sou apaixonada em adrenalina. E aí eu vou me sentindo mais poderosa. E além do que, tem o ganho para a saúde, né? Quem quiser pesquisar, tá tudo isso na internet. O que eu vou falar com vocês hoje é porque ontem eu estava lendo os testemunhos da nossa aula da Semana da Mulher Referência, que aconteceu segunda-feira à noite. E eu fiquei muito mexida mesmo com os comentários, e a maioria deles foram de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que elas nunca tiveram me visto. E ver assim que em uma aula só, essas mulheres mandaram esse testemunho para mim, eu falei, meu Deus, eu vou compartilhar com as meninas de manhã, porque se elas não assistiram, se elas tiverem Thalita é minha aluna, Mulher Referência, é isso mesmo, a Thalita fez o programa Mulher Referência, e eu fico muito grata porque, assim, você vê que as meninas estão na turma fechada comigo, mas elas estão aqui, elas estão à noite na Semana do Mulher Referência. E as meninas estão falando do banho gelado, que elas ainda não conseguiram aqui. E eu ver que a pessoa, em uma aula, ela poder falar aquilo de uma liberdade, eu falei, preciso levar.
isso para as meninas, eu vou compartilhar, porque lá na comunidade nós criamos um e-book com um resumo de tudo que foi falado na aula. E eu estou muito grata a Deus, porque eu nunca vi que uma semana de lançamento, eu participo de vários lançamentos, eu estudo muito, eu nunca vi pessoas fazerem uma semana de maneira gratuita, onde ela te entrega um e-book de todas as aulas, ainda dá certificado de participação para quem faz as tarefas. E aí eu falei, meu Deus, eu quero levar isso para as meninas, porque talvez tenha algumas aqui que ainda não assistiu essa aula. E pode ser também libertador para você. Então, eu vou compartilhar a tela, espera só um minutinho, para a gente fazer juntas aqui eu vou mostrar para vocês o resumo desta aula. Olha isso aqui. Eu vou passar página por página para que vocês possam ver como ficou o e-book. Aqui nós fizemos uma análise de todas as áreas da nossa vida. Nós temos 4 principais áreas. Temos a área pessoal, profissional, relacionamentos e propósito. Quando nós conseguimos olhar de maneira individual, a nossa vida é transformada. O que acontece? Muitas vezes dói tanto, por exemplo, eu tinha alguns bloqueios e isso me levava ao excesso. O que foi o meu principal excesso? Eu me tornei workaholic. Até nos dias que eu estava de férias, eu não conseguia ficar em casa. A gente viajava. Quando eu chegava, o que eu fazia? Eu voltava para a empresa. Não poderia trabalhar, né? Porque eu trabalhava com senha. E aí, o que eu fazia? Eu atendia cliente fisicamente, eu consultava alguma coisa no computador de colegas. Mas por quê? Porque era um vazio dentro de mim e aí surgem os excessos. Todo excesso sugere uma falta. E aí nós fizemos essa análise para que você possa olhar para a sua vida de maneira individual. E aí os tópicos mais importantes seja verdadeira com você mesmo. Não adianta a gente querer mentir para a gente mesmo. Não adianta. Na verdade, nós temos que trocar. No lugar de uma mentira, a gente vai colocar uma verdade. Ninguém consegue mudar o passado, mesmo porque eles são pilares para muita coisa na nossa vida, inclusive os erros. Só que você tem que tirar da mentira, no lugar da mentira, você tem que colocar uma verdade. Então, seja verdadeira com você mesmo. Leve em consideração todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque quando você está com seus medos, você não quer olhar para aquilo. Aquilo que você não tem habilidade, eu não tinha habilidade como mãe, então era mais fácil eu esconder isso, e esconder de mim mesma, e falar que estava tudo bem. Gente, afinal estava tudo bem. Os meninos super saudáveis, os meninos em casa, com um brinquedo, com pessoas para cuidar dele, com um babá, estava tudo certo. Estava tudo certo porque eu não queria olhar para uma coisa que eu não tinha habilidade em resolver. E aí era mais fácil eu fechar meus olhos para as minhas dificuldades do que abrir e trazer verdade para a minha vida. E trazer verdade dói, gente. Sabe por que dói? Porque você vai mexer naquilo que você quer esconder. Só que no lugar da dor depois vem a alegria. Dói para não doer nunca mais. A importância de ser verdadeira com você. Então, isso aqui que você faz, essa análise, não é para você sair contando para todo mundo. Não é para você fazer escarcéu, compartilhar isso com todo mundo, não, é seu. Porque tem coisas ali que é só você e Deus. Mas se analise, se questione, reflita sobre tudo isso. E aí, aqui no e-book, nós colocamos os principais pontos, porque talvez amanhã você precise revisar isso e você não anotou. Ou você esqueceu de anotar alguma coisa, ou isso aqui vem para complementar e abrir a sua mente, para que você possa ver de uma maneira ampliada. E nós fizemos isso com muito amor. Vocês não têm noção do amor que eu sinto pela vida de vocês. Vocês não estão entendendo. E é tão engraçado, porque eu pedia para Deus acrescentar amor, porque às vezes eu sentia que eu não tinha, que eu era indiferente em algumas situações. E o que eu mais pedia para Deus, a Ana Flávia não está aqui, mas é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer em Jerusalém, é uma das pessoas mais prósperas que eu já conheci, mas eu nunca conheci também alguém com um coração tão generoso.
É uma pessoa até de condição financeira, eu nunca conheci ninguém tão eles são a família dela, é multibilionária, pra você ter noção, e eu nunca vi uma pessoa tão simples, com um coração tão generoso que transborda amor. E eu pedi para Ana Flávia, ore pela minha vida e transfira essa unção que está na sua vida. Ela falou, Aline, você não tem noção do que você está me pedindo, porque para mim não tem nada maior do que fazer isso. A minha alegria vai ser fazer isso. E depois que a Ana Flávia orou para mim, foi acrescentado um amor que excede todo o entendimento, então isso aqui eu faço por amor à sua vida. E a generosidade, isso aqui é generosidade, gente, é transbordar. Eu pedia para Deus para eu ter um coração doador. E por isso foi feito com tanto amor, por tanto carinho. Entenda, você é muito amada. Você é amada pelo Pai e é sim amada por mim. Eu me preocupo com você. E aqui a gente tem a instrução, faça a mesa para você e peça a Deus que te mostre quais as áreas você está deixando de lado, o que você precisa melhorar, onde está te impedindo de romper na vida. Quando a gente fala de romper na vida, muita gente acha que prosperidade está linkada ao dinheiro. Não, prosperidade está linkada nessas 12 áreas que estão aí nessa roda. Não adianta você cuidar da sua família e passar passar fome. Não adianta você ser uma pessoa que ganha muito dinheiro e ter uma família destruída. Então, você precisa, sim, ser pleno em todas as áreas. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui. E quando a gente está capengando, vamos dizer assim, pede para Ele te mostrar, faça, analise a sua vida, só que seja verdadeiro com você mesmo. O que tem sido pesado? Gente, tem que ser leve. Eu falo sempre isso daqui. O que está pesado é você que está carregando o peso, é você que não quer soltar. Muitas vezes nós não queremos soltar os pesos porque nossos medos e nossos bloqueios. Estava pesado demais a minha vida do jeito que estava aqui dentro de casa, estava estressante por quê? Porque eu tinha um bloqueio que eu precisava ser Mulher Maravilha. Então eu tinha que dar conta de tudo. E aí estava pesado, literalmente. Tudo que você busca e precisa está dentro de você. Entenda sobre isso. Tudo está dentro de você. Não está dentro do seu marido, não depende, eu falo isso todo dia quase também. Para quê? Para que você possa ter uma mente ampliada. Não está, não depende do seu marido, não depende dos seus filhos, não depende do lugar que você trabalha e não depende nem de Deus. Aline, nem de Deus? Não, não é se Deus quiser, ele já quis, ele já fez todas as coisas. Depende apenas de você. Então, se está pesado, porque você está carregando o fardo, porque é para ser leve. Veja o seu problema como uma oportunidade. E aí nós somos aquelas que amamos problema. Quando você entende que você ama problema, eita mulher, nada te para. Nada te para. E essa aula aqui pode mostrar também para o seu marido, porque as meninas me perguntam, pode mostrar para o marido? Pode. Pode mostrar também para o marido? Porque faz sentido isso aqui. Faz muito sentido. Olha o quanto ficou lindo. Porque desse jeito funciona melhor. Eu gosto de falar isso porque, como eu venho numa sequência de estudos, o meu primeiro investimento em conhecimento foi estar na casa da Dev Tyros, e receber a mentoria dela. Porque eu entendia que mesa posta transformava a família e eu fiquei a louca da mesa posta, comprei tudo e mais um pouco de mesa posta e nada mudava dentro da minha casa. Eu falei, se muda na dos outros, como que não muda na minha? Por que não? E porque foi a Dev mesmo que falou que mudava. Eu falei, já que ela falou que muda, então eu quero estar perto dela para entender, porque na minha não está acontecendo. E aí eu fiz a mentoria com a Dev Tyros em Dallas, e lá eu entendi, foi assim, uma revelação mesmo do propósito da mesa, e lá eu recebi que realmente o transbordo começaria para lá. Mas de lá para cá, eu estudei várias coisas, e muitas vezes uma coisa depende da outra. Então, isso aqui, por que funciona? Porque não depende de ninguém, depende somente de você. Antes eu fazia um curso, e aí falava assim, não, mas você depende disso para isso. Você depende disso para isso. Poxa, então sempre eu tenho que depender de algo. E aí eu entendi que eu sou livre, eu não dependo de nada.
Não dependo de nada, tudo está aqui dentro. Deus já colocou tudo dentro de você. Olha o que é essa frase. Porque tudo que você precisa já está dentro de você. Você nasceu para triunfar e dominar todas as coisas, inclusive sobre as suas emoções. Anota aí, gente, Gênesis 1:26 e Salmos 8:5. Salmos, capítulo 8, versículos 5 e 6. É assim, pede para Deus te revelar isso daqui. Aqui a religiosidade cai por terra em nome de Jesus, sabe por quê? Porque muitas vezes você aprendeu que você não nasceu para dominar sobre todas as coisas. E eu já falei sobre isso e algumas pessoas falam, Aline, é orgulho eu falar que eu nasci para dominar sobre todas as coisas. Orgulho como? Se a palavra diz, então você acredita mais naquilo que o homem que é pecador fala ou na palavra que é inspirada por Deus? Eu vou até ler com vocês Salmos 8, 5 e 6. Vamos lá. 5. Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais. Olha isso. Nós somos menores um pouco do que os anjos. E coroastes de honra, de glória e honra. Tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Olha aqui, tu fizestes dominar sobre todas as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo pusestes. Você entendeu o que significa isso? Você não vai entender agora não, porque você vai ler sozinha, para que você receba essa liberdade. Essa liberdade. Chegou o momento de entender onde está toda a sujeira que você coloca debaixo do tapete e tirar todos os pesos das suas costas. Os pesos são eu até falei isso na aula, que os pesos são aquelas sujeirinhas que a gente vai colocando debaixo do tapete. Só que aí vai acumulando tanto e que você não sabe nem mais o que é aquilo que você colocou embaixo desse tapete. Você não sabe nem o que é aquilo. Você não sabe. Aqui nós falamos o que vai acontecer na aula de hoje. Na aula de hoje à noite, eu darei o passo a passo do que você precisa fazer para melhorar a área da sua vida identificada na roda da mulher referência. Então, por que eu quis trazer esse resumo para vocês? Peraí. Para que você entenda o quanto você está presa em coisas tão pequenas, mas está pesado e está impedindo você de romper na vida. E eu vou colocar aqui também para vocês um testemunho que foi um testemunho curto, mas que fez muito sentido para mim. Então, eu trouxe aqui logo agora nessa aula de hoje, a gente até ia estar aqui com a Marisa, e eu conversei com ela porque eu falei, Marisa, tem impactado tanta gente, e se a pessoa não conseguiu assistir Gênesis e Salmos, isso, mas tá tudo escrito no e-book também, tá? Se você não conseguiu assistir a aula de segunda-feira e quer assistir a aula de hoje, que é quarta, você não consegue assistir, você não vai conseguir entender se você não assistir a de hoje. E aí vai me perguntar aqui, e como que eu faço para assistir? Você vai entrar em www.mulherreferencia.com.br/smr. Você vai receber um link no seu e-mail e nesse link você vai ser direcionada para a aula, tá? Totalmente gratuito, tudo perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês um testemunho que fez muito sentido na minha vida, que eu li ontem. E por isso eu resolvi trazer essa aula para vocês hoje. Olha isso aqui. Participar dessa aula, a pessoa que fez o testemunho está aqui, tá, gente? E a gente não se conhecia. Foi a primeira vez que eu vi esse nome. E eu tenho o hábito de ver todo mundo que curte, que comenta. Então, eu acompanho. Vocês são como filhas amadas. Então, eu quero saber quem está lá. Então, eu fico de olho, sim. E por isso, às vezes, eu não consigo responder com tanta agilidade, porque tem muita coisa, graças a Deus, né? Participar dessa aula foi algo tremendo. Reconheço que todas as áreas citadas eu reconheço que todas as minhas áreas citadas estão afetadas e não conseguia ver que a errada sou eu, mas devido à aula decidi mudar, buscar a Deus em primeiro lugar, cuidar de mim, dos meus, me organizar. E a frase mais impactada para mim foi não é só fazer uma mesa posta, mas o sentido em me doar aos meus de verdade em amor. Isso mexeu comigo.
E assim, você vê que uma aula a pessoa falar assim que ela não conseguia ver que a errada era ela. E não é certo ou errado, é não conseguir ver que você está caminhando contra a maré e trazendo pesos para você, que você não está sendo plena. Trazer clareza, nada se compara a poder trazer clareza para as pessoas. Nada se compara a levar libertação. Nada se compara a isso. Aline, eu não consegui entrar no grupo. Ué, Francis, é só mandar solicitação. O link está até no e-mail que você recebeu. Qualquer coisa, pode mandar também alguma dúvida e como entrar, essas coisas. Nós temos a equipe de suporte, é suporte@mulherreferencia.com.br. E é verdade, porque tem que estar publicado lá, porque o sistema contabiliza quem fez as tarefas. Só vai ter certificado quem fizer as tarefas. Quem fizer as tarefas. Agora me diga, quem estava na aula, quem assistiu a aula e o que aprendeu, e quem não estava e quer participar dessa aula. Então, realmente foi algo muito especial trazer isso para vocês. Trazer aquilo que traz liberdade realmente para que você possa olhar para dentro de si. A gente está preocupado muito mais em olhar para fora. Só que como a gente vai amar, como a gente vai cuidar das pessoas, sendo que a gente nem se conhece. Eu nem me amo, e aí eu nem me amava, e eu entregava muito amor para minha família. Só que era pesado, era muito pesado. Chegou num dia que eu estava a ponto de explodir e falei para Deus, falei, não dá mais. E foram as únicas, eu ouvi audivelmente 3 vezes só na minha vida, audível, porque o Espírito Santo fala ao seu coração. Audivelmente, eu ouvi Colossenses 3:23. Eu nem conhecia essa passagem, nem sabia que Colossenses 3:23. Tudo aquilo que fizerdes, faça como para o Senhor e não para os homens, e Ele mesmo honrará. Porque, na verdade, naquela época, eu fazia para os homens, eu não fazia porque eu não me amava. Como que eu poderia dar amor quem não se ama, gente? Como que transborda aquilo que você não tem? Então, amar a si é o início. Se conectar com o Criador, Ele revela a sua essência. Você faz assim, conhecimento trouxe para mim liberdade, porque através do conhecimento Deus me acrescentou sabedoria. Através disso eu ganhei liberdade e através da liberdade eu comecei a me amar, a me respeitar, a entender meus limites. Nada se compara a isso. E hoje nós vamos falar sobre isso. O que fazer para ter mais energia nas áreas que você escolheu. E eu vou te mostrar também que você não precisa ter energia em todas as áreas que você precisa melhorar. Isso que é o mais fantástico. Mas eu não vou dar spoiler, não. É na aula de hoje à noite que eu vou falar com vocês, hoje às 8 horas da noite. Então, eu quero agradecer. Amanhã nós estaremos de novo aqui, às 6h37 da manhã. Nós vamos falar muita coisa interessante ainda. Muita coisa. Deus tem. É quando a gente entende o que é o transbordar, e antes eu tinha muita resistência a isso. Poxa, eu estudei tanto, eu gastei tanto, eu dediquei tanto, e eu vou entregar, não sei o quê. E aí eu entendi que quanto mais você dá, mais você recebe, porque a fonte que me traz energia, ela é inesgotável. Então amanhã tem mais transbordo. Então para você que quer, e é assim, quanto mais você dá, mais você recebe. Chama alguém que você ama e já transborde. Pega isso aqui que você ouviu, já transborde na vida de uma pessoa. Não estou falando, cita meu nome, não. Eu estou falando de realmente, porque você aprende realmente quando você ensina. Tudo aquilo que a gente foi falar, tudo que foi falado aqui, sabe quantos por cento você vai absorver? Apenas 3. Agora, quando você ensina o que você aprendeu, você absorve mais. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Por isso eu fico assim, transborda, vai para o Instagram, começa a falar com o povo. Comece a colocar para fora aquilo que tem queimado no seu coração, o amor que tem feito brotar. Hoje não existe um canal, e eu acredito que não vai existir depois da tecnologia que nós vivemos hoje. A tecnologia hoje é a fonte de maior transbordo que pode existir. A maior forma de se abençoar pessoas é indo para a internet. É o que nós estamos fazendo aqui. E eu fui chamada para isso
Todas nós nascemos para transbordar. E quanto mais você transbordar, mais você terá, mais lhe será acrescentado. O que diz lá em Mateus 25, na parábola dos talentos? Para aquele que multiplicou, dá mais. Para aquele que escondeu, tira dele e coloca ele onde tem choro e ranger de dentes. Misericórdia, você entendeu, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos multiplicar. Não sabia, aprendi na aula que eu preciso estar bem nas 4 áreas. Fui ensinada que se eu tivesse bem espiritualmente, não necessariamente nas demais eu seria bem sucedida. Claro que não. Claro que não. Aí tá, eu fico o dia inteiro. Nossa, eu ouvi isso também em Jerusalém de um pastor e foi assim, muito, muito top. É o pastor, como que ele chama, gente? Eu tô com ele aqui na mente. Pastor, ai, não lembro. Marido da pastora Joana. Ele falou realmente que as pessoas, ele que é envolvido, né, nesse meio, as pessoas às vezes ficam tão ligadas à espiritualidade e esquece do mundo natural. Nós somos seres espirituais que vivemos no mundo natural. E aí, você ora 24 horas por dia, mas você não cuida da sua casa, você não cuida da sua vida profissional, você não cuida dos seus amigos, dos seus relacionamentos. E aí, onde está sendo manifesta a glória de Deus? Por que é importante a gente estar nessa plenitude? Por que isso é importante? Porque Deus é manifestado em tudo aquilo que você coloca as mãos, em tudo aquilo que você faz. Quantas vezes, gente, eu orava, e o vazio continuava. Porque o vazio, eu estava. Não é que. É porque, na verdade, eu não queria olhar as áreas da minha vida, onde eu não tinha habilidade. E aí, por que eu falo que não depende nem de Deus? Porque está pronto. Esse dia já está escrito no livro da vida. Vamos tirar aqui o print, porque você vai colocar lá no Instagram, marcar o Amor em Casa e falar o que foi bom nessa aula de hoje para que outras pessoas também recebam. Como está um tempo, aí eu vou escolher os mais legais, os prints mais legais, que tiverem mais sentido e vou repostar. Eu buscava essa ajuda e sempre pedindo a Deus que me mostrasse como ser melhor. Amém. E Ele sempre atende as nossas orações. Não existe uma oração sem resposta. Só que Ele já fez. Inclusive, eu até brinco que eu estou mudando os meus hábitos, até a maneira de orar e a maneira de falar com Deus, porque eu já agradeço por aquilo que os meus olhos não podem ver, mas a minha alma já anseia, porque Ele mesmo já fez. Aquilo que meus olhos não podem ver, mas o meu espírito já contempla. Porque Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano tudo aquilo que Ele tem preparado para você. E é sobre isso que eu já comecei a agradecer. Por exemplo, hoje eu entrei nessa aula pedindo que Deus abençoasse o nosso dia, que Deus abençoasse a nossa aula, que o Espírito Santo se manifestasse no coração de vocês, porque eu mesmo não posso fazer nada. Mas aquele que opera através de mim faz grandes coisas. E aí é tão sinal de resposta que a moça aqui, que eu não lembro o nome, ela me falou isso quando começou a aula. Era a primeira vez que ela estava aqui. Então, você está vendo o quanto Deus responde? E aí, para a aula de noite, eu pedi a mesma coisa. Agora eu já comecei a agradecer a aula da noite, que ainda nem foi. Senhor, eu te agradeço por aquilo que o Senhor já fez, porque o Senhor tocou no coração das pessoas que o Senhor já tinha mesmo preparado. Então você vê que muda, porque aí o meu olhar começa a ser um olhar grato. Tá vendo? Até a forma de orar muda. Quando você começa a ter conexão e intimidade, transborda de gratidão. E antes eu chorava pedindo as mesmas coisas que as coisas eu ainda não estava vendo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Hoje, amanhã, depois para Deus, não é esse hoje, amanhã que é para nós. De repente está tudo junto. Se não chegou, é porque não chegou o tempo de Deus. Não chegou o tempo de Deus. Mas aí que acontece? Eu chorava por aquilo que ainda não tinha acontecido. Eu estou passando por essa dificuldade. Amanhã, eu continuo passando por essa dificuldade. Depois da manhã, eu continuo, me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu já comecei a agradecer. Senhor, eu te agradeço, porque os meus olhos não podem ver, mas já está pronto. Porque o Senhor falou que vai fazer muito melhor do que eu pensei, que eu imaginei, do que eu sonhei. E aí isso traz paz para o seu coração. A gratidão, gente, além do que a neurociência explica o que a gratidão faz dentro do seu cérebro. Nós liberamos um hormônio.
chamado dopamina, quando nós somos gratas. Tem lógica isso, eu falo mais sobre isso lá no programa mesmo, no programa Mulher Referência, eu falo sobre isso. A importância da gratidão. E oração, como a gente disse, nada ligado à religião. Então, assim, você pode rezar, você pode fazer sua prece, você pode orar, o que fizer sentido para você. Então, para mim, faz sentido orar. Então, vamos lá. Convido vocês a fechar os olhos. Respira fundo pelo nariz, solta pela boca. Se conecte com Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Jesus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano tudo aquilo que o Senhor ainda fará nesse dia. Mas eu já te agradeço por todas essas coisas, coisas que os meus olhos não podem ver. Mesmo que eu possa passar por aflições, todas elas são para glorificar o teu nome, porque com todas elas eu aprendo. Porque eu sei que não existe uma vitória de perda. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E com o Senhor é da mesma forma. Por isso eu quero te louvar. Louvar por essas pessoas que estão aqui, que elas recebam uma paz que excede todo entendimento. Que o Senhor venha acrescentar, Senhor, alegria ao coração delas. Que o Senhor venha acrescentar, Senhor, clareza. E que, acima de tudo, o Senhor possa trazer liberdade para essas mulheres, para que elas possam se conectar mais contigo. Para que elas tirem a dependência dela dos homens, para que elas entendam que aqueles que confiam em homens serão decepcionados. Que a confiança delas também não esteja em mim, que elas possam apenas se modelar, mas que a confiança delas esteja no Senhor, porque eu sei que eu sou uma pessoa falha e que eu vou decepcionar, mas que elas não possam olhar para mim, mas que elas olhem para o Senhor. Obrigada porque cada dia mais o Senhor tem trazido mulheres para estar aqui e que elas entendam o que é transbordar e que através delas o Senhor possa alcançar mais e mais vidas e o seu nome seja exaltado. Esse dia, Pai, eu vou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou. Vou desfrutar da minha casa, vou desfrutar dos meus filhos, vou desfrutar do meu marido e vou desfrutar de todas as empresas que o Senhor nos concede, pois o Senhor nos fez para desfrutar esse reino. Obrigada, meu Pai. Obrigado, porque eu sou a sua imagem e a sua semelhança. De mim jorra um amor que é do Senhor. Então, que esse amor transborde na vida dessas mulheres e que elas possam amar acima de qualquer coisa, mas se amar em primeiro lugar. Obrigada, meu Deus. Tudo isso é para honrar e glorificar o teu nome. Amém, amém. Nós oramos e já agradecemos porque já é. Tudo já é, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigada, espero vocês hoje à noite. Para quem não conseguiu entrar ainda na comunidade ou não conseguiu entrar para assistir às aulas, vai lá no site mulherreferência.com.br/smr. Amém, amém. Muita gratidão pela tua vida, Aline. Amo muito você. Amém, também amo muito você. Gente, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui e até mais tarde. Fiquem todas com Deus. Gratidão, me abrindo os olhos. Gratidão. Beijos, fica com Deus. Tchau, tchau.